Eu sou Davi Narciso, estudante de teologia. Que bom que você está aqui, tá? Nesse encontro, nesse momento que a gente pode nos aprofundar cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus. Porém, se essa informação chegou até você, é porque alguém pôde encaminhar essa informação até você. E ela chegou até as suas mãos. Então, se essa mensagem chegou até você, faça um procedimento que é muito importante. Se inscreva no nosso canal, dê seus likes, tá? Se você gostar. Se você não gostar, comente por que você não gostou. Porque de repente alguma coisa eu posso errar e aí eu posso melhorar cada vez mais. E principalmente, compartilha. Permita que outras pessoas tenham acesso a essas informações, a esse conhecimento e mais, que nós possamos ser bênção na vida de muito mais pessoas, da mesma forma que eu acredito que eu esteja sendo bênção na sua vida e você, eu te digo, você está sendo bênção na minha vida, tá? No dia de hoje, a gente vai comentar o Evangelho de João no capítulo 6, tá? Ontem comentamos o capítulo 5, hoje vai ser o capítulo 6, e eu quero abrir todo esse capítulo para você. Só que o que acontece? Esse texto é um texto que muitas das vezes são pregados dentro da igreja. Por quê? É o texto da multiplicação de pães, muitas vezes são pregados nas nossas igrejas. E o outro texto é a questão de Jesus caminhar sobre as águas. É muito recorrente isso, tá? Eu participo, eu estou no Evangelho desde os meus 6 anos de idade, hoje eu tenho 32, então já passei por muitos momentos onde essas mensagens, esses textos foram lidos dentro das igrejas que eu participei, ou que eu frequentei. Porém, existem alguns detalhes aqui que muitas das vezes os pregadores não sabem, não por preguiça, tá? Mas por dificuldade de ter contato com esse material. Por isso que esse canal foi feito e por isso que estamos aqui para poder instruí-lo nesse conhecimento da palavra. Então, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, não sei qual é o momento que você está vendo esse vídeo, mas nesse momento eu pretendo abrir alguns pontos, destacar alguns pontos para poder dar alusão à palavra necessária que essa mensagem está nos passando. Só que detalhe, tá? Não vai dar para falar tudo, é um trecho muito grande, é um texto muito grande. São 70 versículos. É muito conteúdo para discutir aqui. Então a gente só vai destacar os pontos mais importantes, tá bom? Se houver alguma dúvida, alguma coisa, entra aqui, comente, pergunta e com certeza eu vou ver, né? E a alegria vai ser muito grande de poder partilhar. Se eu não souber, a gente pergunta para quem saiba e vamos melhorar cada vez mais e crescer na graça e no conhecimento, tá bom? Mas vamos lá. No capítulo 6, ele começa com uma situação muito interessante, tá bom? Jesus Cristo saciando aquela multidão. Então existia uma multidão que estava num determinado lugar. O local específico é Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades. São esses dois nomes que são apresentados esses mar. Não é um mar, né? É um lago que eles chamavam de mar. Mas aí o que acontece? Tem um dado muito importante aqui. Tá bom? Tem um dado muito importante. O que a gente vê sempre no Evangelho de João são as festas judaicas. Sempre tem alusão à festa judaica. E aí eu te digo uma coisa. Conheça as festas judaicas. Existem 7 festas. 7 festas judaicas que esse calendário judaico vem nos apresentar. Tá? Então, conheça cada festa, entenda qual é o significado de cada festa para o povo judeu, entenda qual é o significado dessa festa para a figura de Cristo, porque todas as festas judaicas apontam para o Cristo, apontam para o evento Cristo, apontam para a figura de Cristo e apontam para os acontecimentos de Cristo. Tudo o que acontece, tudo que está no Velho Testamento vem apontando para Jesus Cristo. E aí o que acontece? Nesse capítulo 6, existe essa festa. E qual festa que é? É apresentado que eles estavam perto de chegar a Páscoa, tá bom? E aí, isso tem um dado muito importante. O fato de estar perto da Páscoa e os acontecimentos estarem acontecendo aqui, não foi uma coisa jogada aleatória, tá bom? Qual é o significado da Páscoa? A Páscoa tem 2 significados. Um é o significado judaico, que era o quê? O povo ia sair do Egito
e ia começar sua caminhada pelo deserto rumo a Canaã. E eles comem essa Páscoa e ali é o primeiro mês, tá, do povo de Israel. Tá bom? Esse é o significado judaico. Tá? No significado cristão, que dentro dessa situação ainda viria a acontecer de fato, no significado cristão é essa passagem, tá? Esse acontecimento, esse evento Cristo que aconteceu dentro da nossa história humana, dentro da história da humanidade. Então Jesus Cristo se entregou por nós e ele se entregou sendo ele o pão da vida que desce dos céus e acontece a Páscoa, essa lembrança do evento Cristo, tá bom? Então é isso que acontece, eles estão perto da Páscoa e Jesus Cristo vem e acontece esses dois sinais. Qual é o primeiro sinal? O primeiro sinal é a descida dos pães. O segundo sinal é Jesus andar sobre as águas. Mas a gente já vai explicar qual o significado de cada um desses dois sinais. Tá bom? E aí o que acontece? No versículo 11, tá? No versículo 11, vamos voltar um pouco. Tá? No versículo 9, perto do versículo 9, o que acontece? Jesus Cristo chega para o discípulo dele, que é André, Filipe, tá bom? Ele pergunta para Filipe quanto que eles precisariam para poder sustentar todas aquelas pessoas. E aí Filipe vem e fala para ele que precisava de 200 denários. Então era um dinheiro muito grande para poder alimentar todo mundo e não conseguiria sustentar todo mundo. Jesus Cristo já sabia o que ele ia fazer, já estava tudo muito bem arquitetado, mas ele vem e pergunta simplesmente para eles terem a consciência da dificuldade e do significado do milagre que ele faria. Tudo bem? E aí, quando chega no versículo 9, Jesus Cristo pergunta sobre o que tinha ali para poder fazer o milagre. E aí acontece um detalhe muito importante, tá bom? O que eles tinham? 5 pães e 2 peixes. Quando a gente junta todos esses números, dá o número 7. E o que é o número 7? O número 7 é o número da perfeição. Então, se nós procurarmos a perfeição, se nós, dentro das nossas próprias forças e capacidades, se nós procurarmos a perfeição, Jesus Cristo, mediante a sua graça, permite que o pão da vida venha e entre na nossa vida. Basicamente é isso que aponta esse número do número 7 no versículo 9. Tá? E aí quando chega no versículo 10, Jesus Cristo faz um outro detalhe. No versículo 10 ele fala, fazer com que todos eles se acomodem. Tá? Acomodar, tá bom? É sinônimo de descanso. E quando a gente fala de descanso, a gente lembra do sábado. Então Jesus Cristo sendo esse nosso sábado, sendo a nossa possibilidade de descanso em Jesus Cristo. Então essa palavra acomodar, ela está apontando para a figura de Jesus Cristo sendo ele o descanso. Tá bom? E aí o que acontece? No próprio versículo 10, está apresentando aqui, ó, havia muita relva no lugar. Muita relva é muito mato, tá bom? Então, quando a gente olha para essa situação, está apresentando, tá apontando para o capítulo 23 de Salmos. Então, Salmos no 23, o que está falando lá? Vamos só voltar rapidinho, para a gente não errar o que é que está dizendo esse capítulo 23 de Salmo. 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha o que está no versículo 2. Em verdes pastagens me faz repousar. Então o que acontece? Quando ele está deixando bem claro ali dentro, ele está colocando a si mesmo, está fazendo um ato, tá? Que aponta para ele como a figura do pastor, tá bom? Desse que traz o suprimento. Então ele pede para as pessoas descansar, tá bom? Então descanso aponta para o sábado e ele sendo o sábado, ele sendo a possibilidade de descanso para todas as nossas vidas. E quando ele fala o lugar para eles se acomodarem, que é a relva, aponta para o Salmo 23, falando claramente, em verdes pastagens me faz repousar. Então claramente isso, tá bom? Quando a gente caminha um pouco mais, o que acontece? Tá? Então Jesus tomou os pães e tendo dado graças. Olha o que acontece na Santa Ceia, o que a gente faz. A gente dá graça pelo pão e Jesus Cristo deu graça pelo pão e partiu o pão. Tá bom? Mas aí a gente já fala já sobre a partilha. Então, ele deu graças, tá? E fez o milagre dessa multiplicação. Tá bom?
olha só, distribuiu-os aos que estavam acomodados. Então quer dizer que quem não estava acomodado não conseguiu se alimentar. Isso não aconteceu, tá bom? Isso é uma coisa que aponta. Todos se acomodaram e todos se alimentaram. Mas olha o significado dessa palavra. Claramente o que essa palavra está falando é o quê? Vamos descansar em Cristo, porque Ele supre as nossas necessidades e Ele nos faz com que todo o alimento que a gente precisa, tanto o alimento material quanto o alimento espiritual, sejamos saciados e completos. Então é claramente isso que está nos apresentando, tá bom? Quando a gente vê no versículo 13, está falando o quê? Eles então recolheram e encheram 12 cestos dos pedaços. Ou seja, não tinha pão, eles não tinham nada, Jesus e os discípulos não tinham nada, eles pegam 7 elementos, né? Então pega 5 pães e 2 peixes, junta tudo, faz o milagre, pede para que todos descansem em verdes pastos, e todos os que estavam descansados e descansando em Cristo, eles conseguiram receber esse pão e se saciar. Porém, o que sobrou, Jesus Cristo veio e distribuiu, né, acomodou em 12 cestos. Esse número 12 ele vai passar durante a Bíblia inteira, tá? O número 12 e os múltiplos de número 12, inclusive a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Na hora que a gente vê quatro, o mundo é os 4 cantos do mundo, essa Trindade, a figura dessa Trindade distribuída em todo o mundo vai causar esse número 12 que simboliza, tá, essa unidade, essa perfeição do universo. Tá bom? Existem vários significados do número 12, eu só estou apontando alguns aqui. Tá bom? Quando a gente vai para o versículo 15, acontece um dado muito importante aqui. Que todos eles, como eles viram esse sinal em Cristo, eles estavam querendo colocá-lo como Messias. Mas qual o sinal que acontece? O sinal que aponta para Jesus Cristo, sendo um profeta, mas não um profeta comum, mas o profeta do capítulo 18 do livro de Deuteronômio. Então essa situação que está acontecendo aqui e os significados que estão acontecendo aqui. Então eu falei claramente do significado de cada objeto, de cada acontecimento. Já já a gente fala sobre o significado do todo, que vai estar sendo apresentado um pouquinho mais para frente. Tá bom? E aí o que acontece? Tá? Quando Jesus Cristo percebeu que eles estavam querendo colocar Jesus Cristo como o Messias, Jesus Cristo vem, ficou um pouco incomodado e saiu. Tá? Saiu para o monte. Tem um outro significado aqui. Quando sai Jesus para o monte, ele aponta para Moisés, quando Moisés sobe ao monte. Então tem todo um significado aqui, tá bom? Aí a gente já passa para a próxima perícope e já eu volto para explicar o que é que está acontecendo, qual é o significado geral dessa situação. Na próxima perícope, do 16 ao 21, acontece o quê? Os discípulos de Jesus já tinham saído, tá? E eles caminham, eles já tinham saído, pegam o barco e vão, e seguem, tá? Quando eles pegam o barco e vão seguindo, eles chegam até um ponto de 25 a 30 estádios. Aí a gente se pergunta, mas qual é a metragem disso? Tá? Cerca de 5 quilômetros. Então eles pegaram um barco e andaram cerca de 5 quilômetros, nadaram, né? Não posso falar nadaram, mas eles foram navegando. Uma medida de 5 quilômetros nesse rio, nesse mar de Tiberíades ou da Galileia. E o que acontece? Jesus Cristo vai e caminha sobre as águas. Aí quando a gente olha Jesus Cristo andando sobre as águas, a gente olha uma coisa que eu acho bem difícil, tá bom? Jesus Cristo andar sobre as águas é uma coisa milagrosa, tá? Mas não é no andar sobre as águas que está o milagre maior, tá? No que isso aponta. E quando a gente olha para esse fato de andar sobre as águas, isso está apontando para um acontecimento que está lá no capítulo 1 do livro de Gênesis, tá bom? Vamos ler lá rapidinho para a gente conseguir entender o que é que tudo isso tá apontando. Olha só, no princípio Deus criou os céus, o céu e a terra. Ora, a terra sem forma vazia, e as trevas cobriu o abismo, e um sopro de Deus, ou o Espírito de Deus, ou Ruá, agitava a superfície das águas. Em outras traduções vai falar, ele pairava sobre as águas. Quando o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas no primeiro
de Gênesis, e isso apontava para a obra miraculosa da criação de toda a humanidade. Então ali ele parava porque a partir dali ele traria essa organização desse ambiente e a possibilidade de produzir, construir coisas, de criar coisas ali naquele ambiente. Mas quando a gente olha para Jesus Cristo nessa situação, Jesus Cristo andando sobre as águas, o que ele está fazendo é claramente um ato, né, em fato, apontando para o capítulo 1 de Gênesis. Então, da mesma forma que esse ser criador, ou seja, o Ruá, o Espírito de Deus, ele tinha a capacidade de criadora naquele ambiente, naquele momento, esse Espírito estava em Cristo e permitia que Jesus Cristo andasse sobre as águas. Por quê? Porque ele estava nesse momento de criação, nesse momento de construção do que? Primeiro, da graça para nós, da possibilidade de criação da sua igreja e mais, de criação do seu próprio rebanho, do seu próprio povo, tá bom? Então é isso que está trazendo e é isso que está levando aqui dentro desse texto. Aí, quando a gente passa para a próxima perícope, que está do 22, e aí é bem grande, tá bom? Do 22 ao 59, aí ele começa a explicar o que é que está acontecendo, tá bom? Então, o que acontece no 22? Já começa com o fato do que amanhece o dia e o povo não encontra Jesus. Quando eles não encontram Jesus, eu acho que a barriga começou a gritar, não a minha, mas a deles, e aí eles vão e começam a correr atrás de Jesus. E eles vão e encontram Jesus. Quando Jesus Cristo olha para eles, Jesus Cristo fala para eles que eles só foram atrás dele porque ele poderia dar pão. Porém, Jesus Cristo não fala para eles não correrem atrás de pão, mas para que eles corressem sim, para que eles trabalhassem para ter o alimento que não perece, mas o alimento que traz a vida eterna, tá bom? Então é isso que acontece. E aí, quando eles vão para o versículo 27, Jesus Cristo fala para eles: trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. Então Jesus Cristo orienta eles a comerem o pão que seja da vida. E aí quando chega no versículo 29, tá? Jesus Cristo fala para eles, a obra de Deus é que eles creiam que ele foi enviado por Deus. E aí quando eles pedem o sinal, Jesus Cristo vem, eles pedem o sinal, e no 31 eles vêm e falam claramente: os nossos pais comeram no deserto o maná. E é aí que começa a entender o que é que aconteceu no começo desse texto. Quando Jesus Cristo vem e faz a multiplicação de pães, ele vem claramente, mostra para aquele povo que ele, da mesma forma que Moisés permitiu que através de Moisés, num diálogo com Deus, descesse o maná, Jesus Cristo estava naquele momento trazendo o maná. Só que é aí que chega o ponto. Por que o maná não desce do céu? Porque o maná era o Cristo. Jesus Cristo era o pão da vida que desce dos céus, e esse pão, tá, ele não vem de novo dos céus, porque ele está aqui. Agora, nesse momento, ele vem e multiplica, porque os pães que ele pode entregar são pães da vida e pode entregar pão para toda a humanidade. Então, é isso claramente o que está sendo construído dentro desse texto, tá? Então, a descida do pão simbolizava o maná. E o maná, Jesus Cristo vem falar para eles claramente que o maná era um pão que perecia, mas ele era o símbolo do pão da vida que desceria do céu e que eles deveriam batalhar por esse pão para ter a vida eterna, tá bom? Quando chega no versículo 35, Jesus Cristo fala claramente: sou eu o pão da vida, tá? Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. É isso que está sendo construído dentro desse texto. E aí quando a gente vai para toda essa construção, Jesus Cristo vem e fala claramente que ele era o pão da vida. Quando a gente chega no 41, os fariseus e todas aquelas pessoas vão começar a murmurar, tá bom? Vão murmurar e dizer o quê? Primeiro, ele fala que é filho de Deus. Segundo, vem falar que ele é um pão descido do céu. É uma coisa muito esdrúxula para a mentalidade daquele povo e até para a nossa mentalidade. Se chegasse um sujeito hoje perto de você e falasse que ele era o pão da vida que descesse do céu, a gente ia achar meio estranho,
né? Naquele momento também, eles acham muito estranho, tá? Então é essa situação que acontece, tá bom? E Jesus Cristo vem e fala claramente sobre o significado da sua entrega futura, tá? Da sua entrega na cruz. Que ele vem, por exemplo, no 54, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Percebe? É toda uma construção já apontando para o final da vida de Cristo. E aí a gente já está chegando no final. No 58 fala do pão que desce do céu, tá bom? Então tudo se constrói dentro dessa perícope apontando para quê? Para que o ato, tá, da multiplicação de pães apontava para a figura de Jesus, que apontava, que mostrava que Moisés era a figura de Cristo que viria a acontecer. Então Moisés pedindo o maná e o pão que descia do céu apontava para o que viria a acontecer, que é o Cristo que desce dos céus para trazer esse pão da vida para todos nós. Então é essa situação que está trazendo. Enquanto no Velho Testamento o maná que descia do céu alimentava eles, no Novo Testamento hoje, tá, o que desce do céu é o pão da vida e é o próprio Cristo. Tá bom? E aí a gente chega na última perícope, que acontece o quê? Quando todo esse ensinamento de Cristo está sendo apresentado, os próprios discípulos de Jesus acham isso meio estranho, tá bom? E acham isso muito pesado para eles ouvirem e escutarem. E aí Jesus Cristo chega para eles e fala, se vocês não querem, sai junto com a multidão, vai embora. E aí Pedro vem e fala, como sairemos se é só o Senhor que tem palavras de vida eterna? Tá bom? Então, claramente isso. Quando chega no 70, Jesus Cristo fala, não fui eu que vos escolhi, tá bom? Mas um entre vós é o diabo. O que ele está apontando aqui claramente? Para Judas sendo o diabo. A palavra diabo significa claramente, tá bom? Aquele ou aquilo que causa divisão. Então, aponta diretamente para o Judas. Eles estavam ali, tá? Todos os discípulos, menos o Judas, tinha sido escolhido, mas Judas se promoveu para acompanhar Jesus, e Jesus Cristo, todos que vão até Cristo, Jesus Cristo não lança fora. Então, claramente isso que acontece aqui dentro. E aí a gente começa a entender o porquê dessa mensagem, tá? E aí, para a gente finalizar esse ponto aqui, que foi bastante essa descrição, 20 minutos aí só de descrição desse texto, ele está falando claramente o quê? Primeiro, Jesus Cristo é o pão da vida que desce dos céus e se entregou por nós, tá bom? Para que hoje nós possamos nos alimentar. E quando a gente se alimenta do Evangelho de Cristo, dessa boa notícia de Cristo, a gente não tem mais fome, porque a gente alcança um sentido para a nossa vida. E tudo vai levando para a gente ter essa realidade concreta da vivência e da essência do Evangelho de Cristo na nossa vida. Basicamente isso, tá bom? Nós estamos hoje vivendo num deserto, numa dificuldade constante. Tem hora que a gente até se sente sozinho, mas Jesus Cristo nos convida a sentar e acomodar em verdes pastos, porque Ele é o nosso descanso e Ele supre as nossas necessidades, nossas necessidades materiais e nossas necessidades existenciais. Ou seja, se você tem fome de comida material, Jesus Cristo pode suprir a sua necessidade. Mas principalmente, se você sente um vazio dentro de você, Jesus Cristo vai suprir esse vazio que existe na tua alma. Tá bom? E principalmente, permita que Cristo ande nas águas do seu coração e permita criar dentro de você todas as coisas que você nunca imaginou que pudesse existir, tais como amor, alegria e sentido de viver, tá bom? Quando a gente olha para o final desse texto, a mensagem do Evangelho é uma mensagem dura e difícil, mas nós temos cada vez mais fôlego, porque o próprio Cristo nos traz fôlego e ânimo para continuar a caminhar. E assim eu finalizo, tá? Nessa tarde de sábado, né? Não sei que dia da semana que você está ouvindo isso, mas viva o descanso de Cristo, tá bom? E vivendo o descanso de Cristo, permita que outras pessoas também vivam o descanso de Cristo, e para isso, dê o seu joinha aqui, dê seu like, tá bom? Se inscreva no nosso canal e compartilha para que essa mensagem chegue cada vez mais a mais corações, a mais vida. E principalmente, eu tenho certeza
que as palavras que saíram da minha boca brotaram do coração de Deus, que permitiu que de dentro de mim fluísse o pão da vida que desce dos céus. E se essa mensagem tem te saciado e te alimentado, permita que outras pessoas também possam saciar. Faça, desenvolva o ID de Cristo, permitindo que a minha voz chegue em mais corações.